E o Espaço Feminino volta. Agora a Natasha Dias, a maquiadora, ela veio mostrar um pouquinho do seu talento, aliás, dividir um pouco do seu talento com a gente. Como vai, Natasha? Tudo bem? Boa noite, Ludmila, tudo bem? Boa noite, pessoal de casa que está assistindo ao programa da Ludmila. É um prazer estar aqui hoje com você. Olha só, a Natasha veio dar para a gente dicas de maquiagem para o carnaval. E são apenas sugestões que a gente vai dar para você de casa hoje. E você pode, né, brincar com cores. O carnaval permite tudo, né? O carnaval é a mistura das cores, né? Na verdade, eu ia até elogiar a sua sombra, porque tá super em alta. E inclusive a Isabela vou estar fazendo a cor azul. É uma das tendências agora que vai entrar junto com o inverno. E o carnaval permite cores, permite muito glitter. Para quem gosta de cílios postiços, colocar aqueles olhos bem volumosos. O carnaval e brilho, não é? Muito brilho. A sua maquiagem você já... eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas eu fiz uma maquiagem mais... Qual? Aquela lá? Eu fiz uma maquiagem mais artística, então no contorno da maçã do rosto até a parte de cima do olho, eu coloquei mais brilho, porque dá muito mais vida ao olho, tanto no canto interno quanto na face do lado externo. O Edson vai aproximar a câmera para a gente ver. Então, para fazer a aplicação desse brilho, do glitter que a pessoa queira, o que a pessoa tem que fazer para que ele fixe? Porque ele fica exatamente naquele lugar. Então, para poder fazer, olha, tá dando para vocês verem esse brilho dourado em cima do meu blush. É um glitter dourado que eu coloquei para iluminação da face. Tá? Como se fosse uma máscara de carnaval mesmo, eu segui essa tendência. A gente pode estar usando, tem os fixadores de glitter, que são geralmente umas pastas transparentes, que é como se elas fossem uma cola. A gente espalha ela em toda a região do rosto e usa. Mas existem também glitters que são, eles são molhados, eles são estilo uma cola. Então você já coloca ele para ali. Ele para ali, ele já fixa. Não faz aquela bagunça toda. Não faz aquela bagunça. E como geralmente eles são furta-cor, ou então eles são mais fracos, você pode estar usando ele, que é o que eu vou fazer com a Isabela, e colocar o outro glitter soltinho em cima. Ele vai parar, e a gente tem também os fixadores de maquiagem spray, que é o que todo mundo deseja ter, uma pele que dure a noite inteira. É isso que está ajudando. Então vamos começar a fazer a maquiagem da Isabela? Vamos. Gente, olha que escândalo essa maquiagem. O Edson vai chegar bem próximo dos olhos, né, da Isabela, para a gente ver todos os detalhes, para a gente realmente aprender um pouco com a Natasha. Olha, gente, como a Ludmila tinha falado antes, a gente tem todo um trabalho de muito brilho, muita luz para os olhos. O da Isabela, nessa parte de baixo, eu coloquei, vocês vão perceber, são lantejoulas em formato de estrela, tá? Porque o carnaval permite que a gente esteja brincando com isso. Eu trouxe até alguns outros modelos que vocês podem estar percebendo. Lantejoulas pequenas, tem os chamados... a gente compra até em loja de armarinho isso. Loja de armarinho você consegue estar montando isso daí. E tem um que está muito na moda, que são os chamados cristais, que a gente pode estar usando, tá? Não sei. A gente vai te acompanhando. Isso, tá? São cristais para aplicar? São cristais que a gente pode estar aplicando. Você coloca só dá uma pingadinha daquela cola que a gente usa para colar os cílios na face, aonde você quer colocar, e a gente aplica esses cristais, ou as lantejoulas, ou mesmo o glitter. E ele vai segurar, não tem perigo disso daí arrancar, nem cair, nem nada. Então com a cola de cílios, eu espero tempo, porque a gente sabe quando a gente passa nos cílios, a gente tem que dar uma secadinha, né? No caso, para poder colocar isso daqui, é bom você também esperar. Opte por colas que sejam líquidas, porque tem uma cola de glitter também, que ela é um formato mais pastoso. E geralmente elas têm coloração. Então, opte por colas que sejam transparentes, porque você vai colocar ela na pele, e a única coisa que vai estar realçando mesmo é o que você colar. Aquela cola que vem normalmente nos cílios, ela é uma cola indicada para fazer essa colagem na face? Daqueles cílios comuns que vem uma cola muito fininha, eu não aconselharia. Tem algumas colas que são mais de uso profissional, que você encontra em qualquer loja de cosméticos, e elas têm, geralmente algumas são brancas, e a hora que você coloca, a hora que ela seca, ela perde essa coloração, e algumas outras são transparentes mesmo, então você já pode colocar, colar, não vai ter defeito nenhum na sua maquiagem. Ok. Agora para começar a fazer esse olho, vamos lá? Tá, vamos lá. Uma das dicas que eu dou para vocês que querem ter uma maquiagem impecável e que dure, são os chamados primers ou bases de sombra. Eu vou explicar rapidinho a diferença entre os dois. O primer, eu tenho um exemplo aqui.
e uma base de sombra. Eu vou usar a base. Por quê? Primer geralmente são líquidos, você passa ele, eles vão fazer a cor ficar translúcida. Eu, inclusive, vou dar uma demonstração para vocês. Deixa eu pingar um pouquinho aqui, que eu mostro a diferença de um lugar onde eu vou aplicar esse primer e de um lugar onde não tem o primer. Vocês vão ver que a diferença com a cor é surreal. Então, ou seja, a sombra vai ter a real cor que está na paleta. Ela vai ter a pigmentação. Muita gente acha que eu comprei essa paleta maravilhosa e a hora que eu fui passar ela no rosto, ela é muito ruim porque a cor não fica. Mas todo maquiador passa sempre alguma base para poder estar realçando essa cor, porque aí ela faz a cor ficar translúcida. Bom, mostrando a diferença para vocês, eu vou pegar uma sombra dessa paleta, vou pegar um tom, por exemplo, laranjado, que é a cor que eu usei na minha. Nesse pedaço eu tenho primer e aqui nesse outro lado da mão eu não tenho primer. Olha, onde eu não tenho, eu vou passar o tom laranjado. Sumiu, né? 2 vezes. Tá vendo que você não vê bem a pigmentação. E eu vou passar onde está essa manchinha branca na minha mão, a mesma quantidade. Nossa, gente, 2 vezes. Que situação. A cor fica translúcida. Tá vendo a diferença de onde não tem e de onde tem o primer? É completamente diferente. A única diferença do primer e da base de sombras é que a base de sombras geralmente ela dá fundo ao olho. Por exemplo, para fazer maquiagens coloridas, a gente usa a base e ela vai dar um tom branco para o olho, onde realça muito mais a cor da sombra. E é fácil de achar essa base? Essas bases de sombra você consegue, a maioria das marcas tem base de sombra, você consegue comprar pela internet. A entrega é super tranquila. Para poder passar essa base de sombras, a gente usa geralmente um pincel chamado pata de gato. Ele tem o formato dele é mais achatado. Ele não é um pincel fofinho, ele é um pincel mais duro. A gente aplica primeiro essa base de sombras em toda a pálpebra móvel, côncavo, e leva ela até a sobrancelha. Tá? Vocês vão passar uma base de sombra em todo o olho, porque a gente quer que a cor fique realçada. Além de realçar a cor, eles ajudam na fixação e evitam que a pele fique oleosa mais rápido. Geralmente, para quem tem a pele muito oleosa, eu indico que passe um pouquinho de pó na pálpebra antes de começar a fazer a maquiagem, porque ela vai dar uma controlada nessa oleosidade. Antes de passar essa base? Quando você prepara o rosto, você vai passar o pó, passa um pouquinho só em cima do olho, porque ela dá uma secada na pálpebra também. Porque tem gente que tem a pálpebra mais gordinha, e esse fato de abrir e fechar os olhos faz com que a gente sue nessa pálpebra, e é onde que a gente acaba perdendo a sombra. Então, sequem um pouquinho o olho. Tá, nós vamos começar, na verdade, com um tom mais branco. Pra gente poder dar uma iluminada, vocês peguem um pincelzinho fofinho, com uma sombra branca, e a gente vai passar nessa parte interna do olho para dar uma iluminada. Agora, e se essa base secar? Não tem problema? Não, ela não tem problema. Na verdade, quando a gente passa ela seca mesmo. Ah, tá. Ela vai fixar. A gente vai passar também ao redor, embaixo da sobrancelha, para que dê uma iluminação. O olho da Isabela vai ficar mais forte, e eu vou levar essa cor azul até mais em cima. Então, eu já vou passar um pouquinho aqui embaixo, só para dar aquela iluminada. Depois, para fazer a maquiagem dela, eu vou usar um tom verde-limão. Com aquele mesmo estilo de pincel, a gente vai pegar esse tom verde-limão e vai passar um pouquinho por cima, trazendo aqui para dentro do olho. Lembrando que, geralmente, quando a gente faz sombras mais escuras, esfumem a maquiagem, porque para que não fique de forma grosseira. Vocês podem esfumar isso daqui. Esse aí é um limão que você está passando? Ele é um amarelo mais pro lado de limão, tá? Ele não chega a ser dourado e nem amarelo, ele é um verde mais limão. Só para dar aquela iluminadinha onde a gente vai colocar o glitter verde. Depois de usar esse tom, a gente vai pegar um verde água, bem verde piscina mesmo, e vai sobrepondo. A gente vai fazer todo um degradê de cores, sobrepondo as cores da Isabela. Porque é fundamental ter isso, né? Ter essa sobreposição. Essa sobreposição, a questão de estar bem esfumaçadinho, para uma cor entrar na outra ficar bonito, não, Natasha? Porque senão acaba virando um degradê meio forçado,
E fica feio, porque a gente fica vendo a divisão das sombras. Então, sempre esfumem. Você coloca aquela cor concentrada, mas esfuma ela um pouquinho em cima da outra, tá vendo? Sempre tentando levar essas cores até o côncavo. Tem pessoas que têm a pálpebra móvel mais gordinha e elas não têm o côncavo tão definido quanto o da Isabela. Tem algumas técnicas que você usa uns pincéis mais finos, com sombras mais escuras, e você faz essa demarcação do côncavo, para que o olho fique bem delimitado. Tá? A gente vai fazer essa mistura desta forma. E eu vou usar um azul também de tom mais forte. Todos a gente pode estar seguindo o mesmo pincel. Por quê? Porque eu não vou voltar mais na sombra clara. Então, para quem não tem muitos pincéis em casa, e não tem tempo também de ficar comprando e trocando, com o pincel, você pode estar fazendo este olho, porque a gente não vai estar voltando mais em cima daquela sombra clara. E o azul da mesma forma, vocês vão trazer até o canto externo do olho. Tá vendo que a hora que a gente vai esfumando ele, o verde começa a virar azul. A gente não vê essa divisão tão certa do olho. Então, levem até tragam ele daqui de dentro para fora. Passem um pouquinho acima do côncavo, misturando sempre, para que o olho fique um degradê. Dá para focar bem o olho da Isabela? Tá vendo? Ó, vira um pouquinho para cá, Isabela. Vai ficar um degradê de cores. Na verdade, essa maquiagem lembra bem a bandeira do Brasil. Se vocês repararem, tem verdade. Um pouquinho dessa mistura. Como a gente já fez os tons que a gente vai usar, mas para poder dar uma quebrada nesse tom muito colorido, eu aconselho sempre que vocês marquem um pouquinho só do côncavo, como eu falei, com um tom mais escuro, no caso o preto. Quando a gente usa uma paleta muito colorida, a gente geralmente pega um pincel que seja mais pontudinho, tá? Mais fininho. Pode dar um foco no pincel só um pouquinho. Use um pincel mais pontudinho, ele é mais pontudinho e menor, para a gente poder estar marcando esse côncavo e fazendo essa finalização do olho no canto. Ó, aí é o preto. É o preto, só no cantinho externo, porque o charme desse olho, na verdade, é o colorido. Então, a gente vai demarcar ele só no côncavo. Ó, vocês vão fazer o movimento de vai e volta. Bem, o côncavo é essa viradinha do olho para quem não entende muito de termos técnicos. Então eu vou além, um pouquinho além do côncavo, é? Só um pouquinho para cima. Na verdade, como o pincel é mais fofo e você passa nesse cantinho assim, ok, ele já vai ele sobe um pouquinho essa sombra, ok. Tá? Então, sempre tentando deixar marcado só mais o côncavo. Vai ficar dessa forma. O charme do olho, vocês vão ver no olho de cá. Abre, Isabela. São os dois traçados que a gente vai estar fazendo, pegando a linha de cima e a pálpebra inferior e as estrelinhas com glitter, que fica super charmoso. Depois de fazer essa demarcação, existem várias formas de delineador. Para quem tem alguma dificuldade em estar usando delineado, eu indico para vocês os delineadores em gel. Também são fáceis de ser encontrados e eles dão mais precisão na maquiagem. Os delineadores em gel, geralmente a gente compra para eles pincéis que tem um corte chanfrado. Por que o corte chanfrado? Porque quando a gente quer fazer aquele olhinho de gatinho, você já vem com o pincel direto no diagonal e puxa o traço. Não tem nenhum trabalho de ficar desenhando. Não, você não fica desenhando, porque geralmente aquele líquido, a pessoa pode passar e dar aquela borradinha, tenta consertar e acaba estragando a sombra. Então, o delineador em gel com o pincelzinho chanfrado te dá precisão para estar fazendo essa maquiagem. Vocês vão acompanhar, abrir o olho, Isabela. Vocês vão pegar a linha d'água da Isabela, por exemplo, do olho de vocês, e colocar o pincel até o final da sobrancelha. É a forma onde o traço tem que estar passando, tá? Ok. Ó, com o pincelzinho chanfrado, fecha o olho. A gente vai passar um tracinho e vir puxando esse delineado até o canto interior do olho.
Então, quando a Natasha termina de passar esse delineador em gel, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas fiquem ligados aqui no programa Espaço Feminino, porque a gente vai ver a finalização dessa maquiagem já já.